Então, boa noite a todas e todos, boa noite, Mirna, boa noite, Juliano. Eu agradeço a presença de todo mundo que pôde estar aqui de maneira síncrona para o nosso encontro de hoje. Dando início à nossa aula aberta, ela é uma proposta da disciplina de Geoparques e Indicadores Geográficos, da especialização em Desenvolvimento Territorial, Turismo e Gastronomia, do Instituto Federal Farroupilha, e é ministrada por mim, Beatriz Tavares, e pela professora Aline Kunst. Então, o tema do nosso encontro de hoje, da nossa aula aberta de hoje, é justamente abordar as indicações geográficas, mas aplicando também os seus conceitos no contexto dos cafés do Brasil. E a nossa primeira convidada para falar hoje é a professora Mirna de Lima Medeiros, da UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, para apresentar a nossa convidada e já abrir esse momento para a exposição. A Mirna é graduada em Turismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em Gestão Pública pela Escola Técnica e de Gestão da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Administração de Organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral em Administração. É professora associada no curso de Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e no programa de pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas, também da mesma instituição. Então, Mirna, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para contribuir com a disciplina e com a formação dos nossos discentes. E você pode ficar à vontade para colocar a sua apresentação e para começar a sua exposição. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Beatriz pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui falando com vocês. Não conhecia tanto o curso, já tinha ouvido falar pela Beatriz, falando dos seus trabalhos na Antura, etc. Mas confesso que depois eu fui procurar um pouquinho mais e me deu até vontade de cursar também, né? Então, fica essa coceirinha, vamos dizer assim, para conhecer um pouquinho mais. E, Juliano, prazer compartilhar essa noite com você, né? Já vi aí um spoiler da apresentação e tenho certeza que vai ser deliciosa, literalmente, né? Porque a gente já fica com água na boca quando pensa em café, cafés especiais brasileiros, então nem se fala. E também é uma das minhas paixões. Então, eu vou projetar aqui a minha tela e aí eu vou deixar de vê-los. Se vocês puderem me informar se está aparecendo direitinho. Tá sim. Okay. Tá ok. E aí eu posso pedir também, né, se tiver alguma interação no chat ou se alguém quiser fazer um questionamento sobre algo que eu estou falando naquele momento, também fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Então, o tema que a Beatriz passou para mim falar, né, para eu falar, foi a questão de indicações geográficas e suas contribuições para o desenvolvimento territorial, que nada mais é que, na verdade, do meu objeto de estudo e a perspectiva que eu estudo indicações geográficas, então é bem pertinente. Para hoje, pensando nessa parte conceitual, eu achei importante trazer para vocês, até por conta do contexto da disciplina, uma breve introdução sobre outros signos distintivos que fazem parte da propriedade intelectual. Depois, a gente entrar, propriamente dito, na indicação geográfica, mencionando assim bem brevemente um pouco de histórico, quais são os tipos de proteção, como que é o processo, a sua importância e como que ela pode refletir no desenvolvimento territorial sob uma perspectiva mais teórica, né? O que todos os estudos falam a respeito disso a partir de uma compilação, de uma revisão integrativa que eu realizei. E, por fim, algumas considerações finais e alertas para bem e para o mal com relação ao uso desse signo distintivo. Então, começando a falar de uma forma geral sobre signos distintivos, a primeira coisa que aparece sempre é marca, né? Porque quando a gente vai falar de indicação geográfica, muita confusão aparece. Tem gente que fala marca de origem, certificação de origem, mas marca é marca de certificação é outra coisa, e indicação geográfica é outra, né? Que podem ser usadas em conjunto, é claro, mas cada um
tem o seu processo de regulamentação, de reconhecimento e também a utilidade final. A marca, né, na nossa legislação, é o sinal distintivo visualmente perceptível que se identifica e distingue no mercado produto ou serviço de uma pessoa, dos produtos ou serviços idênticos ou similares de outra pessoa. Ou seja, eu tenho uma empresa, tenho meus produtos e serviços e quero diferenciar, por exemplo, dos do Juliano. Vou criar uma marca para esse fim. Essa marca tem que ser visualmente perceptível. Isso significa que pode ter escrito, pode ter desenho, tudo isso pode estar dentro da minha marca. Ah, professora, som, cheiro, pode estar na minha marca? Não pode. Na marca é só o que eu consigo ver. Eu posso ter outros elementos que eu posso reconhecer com outros instrumentos de propriedade intelectual, né, dentro de design de produto, dentro de outras coisas que daria para a gente pensar, mas dentro de marca, propriamente dito, eu não consigo. Eu posso usar em conjunto, é claro. Então, a marca, ela não me diz se é de qualidade, se é uma qualidade maior, menor, não quer me dizer isso, só quer me dizer que é de alguma empresa. Contudo, com o passar do tempo, as empresas criam uma certa reputação no mercado a partir do que ela vem seguidamente oferecendo para as pessoas. E a partir desse padrão que eu estabeleço no meu mercado, eu posso ter, sim, né, uma certa notoriedade, uma certa reputação que as pessoas atribuam à minha marca, mas a marca propriamente dita não é um sinal de qualidade. Aí vocês vão me dizer assim, mas professora, tem valor de marca, tem as marcas mais valiosas do mundo, tem como eu quantificar, inclusive, valor de mercado para a marca, e isso e às vezes é um valor até superior ao que o produto vale. Concordo plenamente, mas isso decorre da reputação, é um valor, é um ativo intangível decorrente da marca, não é o que ela me diz do produto propriamente dito. E aí, marca coletiva, né? Eu tenho marca individual, coletiva e marca de certificação. Marca individual, como eu disse, é de uma empresa ou de uma pessoa, coletiva é de mais de uma. Mas como assim? Como mais de uma, né? Eu tenho que ter um grupo de indivíduos que se associam de alguma forma em alguma entidade. Pode ser uma associação, pode ser um sindicato, pode ser uma cooperativa, os diversos tipos de entidades coletivas que a gente tem no país. E aí eu crio esse tipo de entidade e os associados, os membros dessa entidade, podem vir a entender que é interessante eu ter uma marca dessa entidade. E aí, para eu poder utilizar a marca coletiva, eu vou ter que ser dessa entidade e querer diferenciar essa entidade e os produtos dessa entidade de outros, que essa é a finalidade da marca coletiva. A partir disso, essa marca coletiva é reservada para o uso desses produtores, dessa determinada zona. Quando a gente fala principalmente de produtos agroindustriais, né? A gente pensa principalmente nessa questão de cooperativas, de associações, que entendem que a marca coletiva pode dar um efeito até maior ao meu produto, agregando valor e também, né, propiciando maior segurança para o meu consumidor final. E aí a gente tem que cuidar, porque daí todos os membros da entidade coletiva vão contribuir para a imagem que essa marca vai ter no mercado. Se um deles faz alguma coisa equivocada ou tem um padrão que não condiz com os demais, isso vai refletir sobre os demais, porque a gente está falando de uma coletividade. Então, também é interessante que haja um regulamento de uso, que haja uma preocupação com o crescer em conjunto. E já a marca de certificação, ela já me atesta alguma coisa, né? Então, quando a gente pensa em certificação, tá me dando aí alguma segurança de algo, né? E esse algo pode ser das mais diversas questões, né? Quando eu crio a marca de certificação, eu vou falar a que ela se refere, né? E aí, quando eu tiver essa marca de certificação, ela vai atestar que eu estou em conformidade com aquele padrão que foi estabelecido na marca de certificação.
essas características particulares, esses componentes de qualidade até, que podem ser até qualidades sensoriais, provavelmente o Juliano vai falar depois, né? Então, eu posso fazer uma série de processos que vão me dar um controle, e esse controle eu falo que vai ser feito antes, para depois ele ser sempre contínuo. Uma terceira parte vai me certificar. Então, né, esse uso ele vai ser supervisionado pelo titular da marca. Isso quer dizer que quem certifica não é o dono da marca de certificação. Perdão, quem usa a certificação não é o dono, é quem certifica. Né? Os usuários eles vão buscar o certificador para vir aqui, ver se eu estou seguindo esse processo, se eu estou seguindo esse regulamento, e vai falar, sim, está seguindo, e aí eu vou ter lá o selinho, o meu certificado de que eu estou, sim, em conformidade com o que essa certificação propôs. Então, sim, é um indicador de uma qualidade específica. Essa qualidade aqui, ela tem que ser entendida não como superior ou inferior, mas sim padrões que foram definidos, né? Então, atesta que eu tenho uma certa característica que normalmente é uma característica que é desejável, então é uma coisa boa. E aí, a marca de certificação, né? Só para reforçar essa questão de que quem possui a marca de certificação é proibido de usar, né? Ele vai conferir, ele vai atestar a conformidade para o terceiro, né? E vai ter que ter necessariamente uma infraestrutura razoável para promoção e controle do uso dessa marca coletiva. Então, se eu tenho uma marca coletiva de uma cooperativa, por exemplo, a cooperativa vai ser dona da marca de certificação. Os cooperados, eles até podem usar, mas quem é o dono é a cooperativa, ok? E aí, indicações geográficas, né? Para a gente fazer essa distinção que normalmente está muito ligada ali. E tem, sim, muitas semelhanças, mas os processos são diferentes. Indicações geográficas, né? Elas me falam um nome geográfico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso não é algo novo. Lá da antiguidade, tinha os vinhos de Coríntio, Ícaro, Rhodes, Falerno. Então, isso já... Aí eu coloquei uma figurinha aí que tem lá o copinho de vinho, né? E aí eu já tinha alguns recipientes de vinho, aquelas ânforas que tinham algumas marcações, né, relativas à origem, né? E a partir daí a gente fala, já começava a atribuir a fama a alguns determinados locais de produção, e aqueles vinhos eram mais requisitados, vamos dizer assim, do que outros de outras regiões, que é a ideia da indicação geográfica, que é você diferenciar pela origem, né? Não só pelo local que é feito empresa, mas pela origem propriamente dita. Então, eu já tinha isso muito antigamente, mas isso não era regulamentado. Quando que começou a ter um avanço para isso ter uma lei? Né? Não sei se alguém conhece essas imagens aí, são do Douro, em Portugal. E aí tem um marquinho, que é um marco que a gente chama de marco pombalino. Então, o Marquês de Pombal, preocupado na época aí que estava tendo vários conflitos e questões comerciais com o uso indevido desse vinho nas importações, nas exportações, começou a demarcar uma área e dar uma maior regulamentação a ela. Então, a primeira indicação geográfica reconhecida foi reconhecida por um decreto real, né, que foi do Marquês de Pombal, e foi para a região do vinho do Porto. Só que aí, como a gente entende nos dias de hoje, a proteção moderna já veio bem mais recente, né? Lá na Convenção da União de Paris, na Organização Mundial do Comércio, também discutindo uma questão, né, de uso equivocado dos nomes dos vinhos, né, começou a ampliar essa discussão para outros produtos,
e aí entendeu-se que deveria haver uma proteção a nível mundial que é adaptada a cada país. Cada país tem a sua legislação de propriedade industrial e nela aplica as questões. Então, as indicações geográficas, elas são institutos da propriedade intelectual aplicadas a bens e serviços que se caracterizam pelo lugar de onde eles são originados. No nosso país, né, a nossa Lei de Propriedade Intelectual, a LPI, ela diz que as indicações geográficas têm duas espécies, denominações de origem e indicação de procedência. De forma simplificada, a denominação de origem requer que eu tenha um vínculo qualitativo com o território. Ou seja, o fato de eu produzir, coletar, compilar esse produto aqui faz diferença no seu resultado final, seja em termos físico-químicos, seja em termos de sabor, seja em termos de textura, de cor, enfim, N características que essa região, com seu clima, solo, pessoas, vai impactar no seu produto final. Já a indicação de procedência, eu tenho que comprovar a fama, a notoriedade. Aquele território ficou conhecido por produzir algum elemento, algum bem ou serviço. Então, tem aquele polo produtor de calçados. Lá em Franca tem um sapato bom, lá em Franca tem um sapato bom. Então, todo mundo fica falando, isso já me possibilita requerer uma indicação de procedência, porque aquele lugar se tornou famoso por produção. A Beatriz disse que tem gente do Pará, tem aí a farinha de Bragança, tem aí peixes ornamentais do Amazonas, tem cacau, aí o bordado, queijo de Minas ali, esse é da região do Cerro, se eu não me engano. Tem ali vinhos de Pinto Bandeira, do Bento Gonçalves, do Vale dos Vinhedos, cachaça de Paraty. Então, no país a gente já tem várias, apesar de nem tanta gente conhecer esse signo distintivo e utilizar para sua diferenciação, que é uma das questões que a gente vai colocar lá no final como um desafio. Quais são os tipos de proteção, legalmente falando, a diferença eu quis trazer aqui nos slides a lei também, né, os artigos que versam sobre essas tipologias de indicações geográficas, que são o 177 e 178, né, que vai falar, a indicação de procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de serviço determinado. E já denominação de origem, o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Então, aqui a gente já começa a ver que a questão das características serem decorrentes desse meio são fundamentais para eu conseguir reconhecer uma denominação de origem. Então, quais as semelhanças, né, entre esses signos distintivos, né? Primeiro, os dois requerem que eu tenha um nome geográfico. Esse nome geográfico pode ser de uma cidade, pode ser de uma região, pode ser de um rio, pode ser de uma cadeia de montanha, pode ser de uma serra. Então, N questões geográficas que vocês devem trabalhar provavelmente na disciplina podem ser utilizadas para identificar aquela região produtora. E aí, para fazer esse estudo, eu preciso também ver qual que é a área produtora, qual que é o nome que se tornou famoso ou é associado ao produto, para, de fato, escolher em conjunto com a entidade representativa qual é esse nome. O tempo, né? Para eu ter tanto fama quanto o próprio reconhecimento, né, dos atributos, eu preciso de ter tempo para poder comprovar e também a própria tradição, né, que vem com o passar dos anos, as formas de produzir vão atribuir ao produto aspectos específicos, né? E isso leva tempo para ser construído.
A notoriedade acaba ocorrendo nos dois, né? Esse vínculo com o território se torna muito forte, o que é bastante interessante para o turismo, né? Porque toda vez que eu carregar esse produto tem o nome desse território, dessa região ou desse município. E aí, se eu estou dando isso de presente, se eu estou falando a respeito desse produto, as pessoas vão estar falando desse território. Esse território pode ser um destino, né? A partir disso, gera curiosidade, gera interesse também em visitar, né? Ligadas ao princípio da veracidade, segundo o qual a indicação está de acordo com as atividades desenvolvidas e reflete de fato a procedência. Então, né, se eu estou falando que é daquela região, só pode se é daquela região, se é produzido dentro daquela delimitação de área. Não faz sentido que seja produzido em outro lugar. Então, isso tem que ser respeitado. E o prazo de proteção é ilimitado, né? Desde que o nome não se torne de uso comum e que a IG se mantenha suas características. As marcas, elas têm tempo de proteção, né? E se elas não são utilizadas, elas podem ser extintas, tem uma série de condições que eu não quis entrar no mérito porque não é nosso foco. Mas existe tempo e depois de um certo tempo eu tenho que renovar e pagar para isso. As IGs eu reconheço uma vez, está reconhecido, se eu estou usando, ela fica para sempre. E a titularidade das IGs são coletivas. Qualquer produtor que esteja na área delimitada e produza em conformidade com o regulamento de uso que foi estabelecido no processo de reconhecimento, pode utilizar a indicação geográfica. Eu posso ter uma entidade que faça outros tipos de regulamentação e complemente isso, né, para uso de algum selo, algum tipo de rastreamento maior para complementar essa verificação. Mas, a priori, qualquer um que está dentro do padrão, dentro da área, pode utilizar a indicação geográfica, o que é de bom grado, né, porque a ideia da indicação geográfica é justamente gerar desenvolvimento para todos e fazer um crescimento dessa região e dos produtores dela. Além de, é claro, propiciar outros negócios, outros desdobramentos que a gente pode até falar adiante. E diferenças, né? Quando eu falo da indicação de procedência, o foco é na notoriedade. A denominação de origem, eu tenho que comprovar o vínculo. Como que eu comprovo o vínculo? Fazendo estudos físico-químicos, estudos de solo, estudos sensoriais, mesmo que a gente pode fazer vários testes. Tem vários aspectos que têm que ser comprovados por estudos, e aí várias instituições acadêmicas podem contribuir nesse processo, entidades como as entidades de assistência técnica, enfim, né, uma cadeia interinstitucional interessante para as indicações geográficas. O vínculo com o processo de produção e fabricação. Na indicação de procedência, normalmente existe, é altamente desejável, porque é isso que deu a fama. Mas eu não preciso necessariamente trazer isso tão detalhado no meu regulamento de uso. Na denominação de origem, como isso é o que atribui as características finais, normalmente eu tenho maior detalhamento e maior controle. A indicação de procedência é aplicável a bens e serviços. A denominação de origem, apesar de na lei ser dito que pode ser a produtos e serviços, de fato, normalmente se aplica a produtos, porque é difícil eu comprovar que um serviço tenha vínculo estritamente com o meio. Por enquanto, só temos de produto, né, reconhecidas no país. A indicação de procedência, portanto, tem um caráter informativo e a denominação de origem informativo e qualitativo. Quais os requisitos, então, para o pedido de uma indicação geográfica? Eu tenho que ter um documento que comprove a legitimidade do solicitante. Quem que é o solicitante? A entidade coletiva que representa os produtores. O nome geográfico e a descrição do produto ou serviço, né? Então, a escolha do nome geográfico é relevante. A delimitação dessa área, e essa área ela pode ser delimitada
de uma forma mais vaga, como, por exemplo, os limites do município, tal, tal e tal. Ou pode ter coordenadas geográficas bem estabelecidas, principalmente em denominações de origem, onde tem aspectos como a topografia que vão influenciar no produto final. Regulamento de uso, onde são estabelecidas as regras de produção, disciplina e sanções ao não cumpridas as ditas regras, e estrutura de controle, que vai garantir a observância ao estabelecido no regulamento de uso. Essa estrutura de controle normalmente é colegiada, e aí eu tenho que dizer quais são os membros, as partes que vão fazer a composição dessa estrutura. E, né, para ficar bem marcado, no caso de indicação de procedência, eu tenho que trazer também elementos que comprovem a notoriedade. Normalmente eu faço um dossiê onde eu recupero aí os históricos, os documentos antigos, as reportagens, etc., que comprovam a notoriedade daquele produto. No caso da denominação de origem, eu preciso descrever as qualidades, características do produto ou serviço e ao que elas se devem, com relação ao meio geográfico, né, incluindo os fatores naturais e humanos. Aqui do lado eu tenho os selos brasileiros de denominação de origem e indicação de procedência. Eles são mais recentes, são aí poucos anos atrás que foram implementados, e então ainda tem muitos produtos que ainda não utilizam esses selos, utilizam só a representação figurativa das indicações geográficas reconhecidas. No momento, a gente tem 29 denominações de origem reconhecidas no país, brasileiras, tá? E 101 indicações de procedência reconhecidas no Brasil. Esse mapinha me mostra uma distribuição antiga dessas IGs reconhecidas, né? O último mapa que o IBGE fez com o INPI, eu acho ele super bonito, porque ele traz ali as representações figurativas dessas IGs e dava para ampliar, então ele era muito bacana, mas depois desse ano não foi feita uma atualização, até porque a gente está num ritmo crescente de reconhecimentos. Quando foi em 2019, não tinha nem metade disso. Para vocês terem uma ideia, eu até vou mostrar aqui, ó, como está essa distribuição de indicações geográficas reconhecidas. Vocês conseguem ver esse mapa também? A mudança aqui aparece certinho, Mirna. Que aí eu mudei aqui a tela para esse site, que é o site do Sebrae Origens, que eu acho muito interessante, que ele permite que você faça várias análises, né, com relação ao panorama das indicações geográficas brasileiras. O responsável pelo reconhecimento e pelo registro no país é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas o Sebrae faz um trabalho muito bacana, tanto de fomento até a promoção das IGs brasileiras e da questão das origens, e tem esse site aqui que traz as informações das IGs já reconhecidas e também, inclusive, dando para você entrar em cada uma delas, ver o regulamento de uso, ver alguns detalhes. Ó, abri uma de café sem querer, ó. E aí você consegue explorar território, produto, algumas questões, e traz até contatos, e tem esse painel interativo que eu acho muito legal. Mas nem sempre está super, super atualizado. Eles atualizam bastante rápido, mas, por exemplo, nesse momento aqui aparece 129. Se a gente olhar no site do INPI, nas listas de reconhecimento, a gente já tem aqui, ó, 101 mais 29 nacionais, 130. Então, já teve uma que ainda não deu tempo de atualizar, de fazer a conversa com os dois sites. E aí, só para mostrar um pouquinho do que eu estava falando das representações figurativas, quando é feito o processo, né, cada uma das entidades representativas vai lá e faz uma representação visual também para começar a utilizar nos seus produtos para demonstrar que aquele produto tem esse reconhecimento e, é claro, diferenciar. As IGs, elas iniciaram com finalidade de proteção comercial, para quem
queria se aproveitar da minha fama, não usar aquele nome. Mas, com o passar do tempo, viu-se que não era só isso, que o uso da IG, dessas simbologias, pode propiciar diferencial competitivo e agregar valor a essa produção. Então, começou a se entender as indicações geográficas como um potencial instrumento de desenvolvimento territorial. Por isso que a gente está falando dele aqui. Depois, sugiro que vocês explorem esses sites, que são bem bacanas, quem tiver interesse. Posso também passar a lista para a professora Beatriz. E aí, aqui eu deixei ali do Sebrae Data só marcado para mostrar o destaque do café, que é o nosso tema de hoje. Que é a categoria que, se a gente for falar de um produto único, é a categoria que tem mais indicações geográficas reconhecidas, porque fruticultura tem diversas frutas diferentes dentro dali. Então, produto único ali seria o café, o que mais temos. Mas temos vários outros, né? Mel também tem um grande destaque, temos queijos, vinhos, espumantes e serviços também. Como eu disse para vocês, né, o processo de reconhecimento de IGs ele vem numa crescente, né? E aí aqui caiu porque a gente está no começo do ano ainda, mas isso aqui a tendência é ter um crescimento maior, pelo que a gente pode ver de processos em andamento no INPI, que isso é possível, isso é público, dá para ser acessado. E aí, qual que é a importância das IGs para o Brasil, né? No mercado interno, a gente mostra para o consumidor que a gente tem produtos específicos, que são especiais por sua origem, que tem normalmente uma preocupação com a qualidade, com o processo de produção, e os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? A cadeia produtiva, ela também acaba se organizando mais, porque se para eu poder pedir o reconhecimento eu tenho que ter uma entidade coletiva, eu tenho que começar a conversar com o meu colega produtor. Então, a partir dessa conversa com o colega, eu converso com o Sebrae, converso com o IDR, aqui no Paraná, por exemplo, eu converso com o meu vendedor final, e aí, com essas interações, a cadeia produtiva como um todo pode melhorar, né? E essa melhoria é interessante tanto para o consumidor final quanto para o próprio produtor, que vai ser, de preferência, remunerado por isso, né? E aí isso oportuniza também maior participação dos pequenos e médios produtores, a agregação de valor ao seu produto e também, consequentemente, uma manutenção e valorização do patrimônio sociocultural, do saber fazer, da atividade familiar no campo. No mercado externo, atende às exigências de qualidade do mercado. As IGs são muito mais reconhecidas fora, porque as pessoas conhecem mais, já têm uma maior tradição e um entendimento sobre o que é indicação geográfica e a diferenciação que elas propiciam. Prezam a padronização dos produtos, potencial incremento dos preços no mercado praticado, conferir originalidade e identidade à produção brasileira e expansão e manutenção da participação no mercado externo. Então, aqui eu coloquei isso numa nuvem mais bonitinha, né, que destaca a identidade desses produtos territoriais, atrai para o produto e para o território, que para a gente que está trabalhando com turismo e gastronomia é interessante, propicia oportunidades, por exemplo, no setor gastronômico, de eu fazer um evento gastronômico relacionado a esse produto que tem um reconhecimento de origem, o meu restaurante destacar isso, o hotel destacar isso, utilizar no café da manhã, propiciar experiências para o meu turista. E isso, né, toda essa movimentação em torno de um produto que tem valor agregado decorrente da sua origem, também gera orgulho para aquele que produz e para aquele que está inserido no território. Consequentemente, isso pode gerar um interesse maior em permanecer, principalmente naquelas áreas que são áreas rurais, áreas mais afastadas. A ideia das indicações geográficas, eu gosto muito dessa proposta aqui, que é uma proposta da FAO, que fala que ela une pessoas
territórios e produtos, né? Articulando os atores locais em torno desses recursos específicos e ofertando produtos diferenciados a partir dessa identificação com esse território, né? E cada vez mais qualificados e, consequentemente, mais valiosos, né? E mais valiosos significa uma renda maior para esse produtor e para todos que estão aqui envolvidos nessa cesta de bens e serviços territoriais. Então, isso gera um ciclo, que é um ciclo interessante para o território em termos de desenvolvimento. E eu atraio investimento, e eu consigo uma verba, de repente, para construir algum estabelecimento de beneficiamento, alguma estrada, alguma coisa que eu estou precisando no meu território. E aí, aqui, eu trago essa síntese, que, é claro, eu não vou falar todos os detalhezinhos, isso faz parte de um artigo que foi publicado no Journal of Intellectual Property, que é de uma revisão integrativa do que os trabalhos que associavam indicação geográfica e desenvolvimento falavam quais os aspectos as IGs poderiam contribuir para o desenvolvimento. Só que aí o que eu percebi? Que para que de fato aconteça o efeito positivo, eu tenho que ter outras coisas nesse meio do caminho, né? Então, para eu conseguir ter mais confiança, uma articulação local, eu preciso ter uma participação efetiva dos produtores. Para que eu possa ter, de fato, uma maior imagem positiva, um incremento de renda, eu preciso que os consumidores entendam. Então, esses moderadores foram colocados aqui até como uma forma de dizer um pouco, né, o que eu preciso também me preocupar para eu buscar esses potenciais resultados positivos, né? E aí eu não vou falar todo o detalhezinho aqui, mas eu coloquei antes do registro alguns aspectos de organização e durante e depois do registro também, porque também não adianta só eu fazer toda uma mobilização, ir lá, depositar, conseguir o reconhecimento de IG e depois não usar. Isso acontece, tá no país, acontece. Porque justamente em um certo momento eu tenho uma série de instituições dispostas a ajudar e que estão lá colaborando e que estão lá incentivando para que eu haja o reconhecimento da IG e depois, às vezes, alguns territórios não utilizam o tanto que poderiam utilizar para agregar valor ao produto e para conseguir novos investimentos, novas oportunidades relacionadas a ele. Então, eu deixei aqui como uma forma geral. E aí eu vou focar em uma outra questão, que é as IGs e o turismo, né? Que é um dos aspectos que a gente enfoca na disciplina de vocês. As IGs e o turismo, elas podem ser um instrumento para valorização um do outro, né? Pois as IGs levam o nome do território, chamam para o turismo. O turismo, ao mesmo tempo, traz gente para cá, mostram a IG, mostram o produto. Então, um pode fortalecer o outro. E aí eu coloquei aqui algumas das possibilidades de utilização das IGs no turismo antes, durante e depois da visita do sujeito ao território. Então, antes da visita, pode ampliar a visibilidade do lugar, pode trazer esse orgulho do produtor, pode trazer, ser colocado nos materiais de divulgação do destino, nos panfletos, nos sites, trazer influenciadores, né? E pode ser, no fim das contas, a motivação central ou complementar da viagem. Durante a visita, eu posso desenvolver uma série de atividades relacionadas com a produção propriamente dita, ou ainda desenvolver equipamentos que são de uso dos produtores, mas que são de interesse turístico também e da população também. E depois da visita, dependendo do produto que a gente estiver falando, dependendo do serviço que a gente estiver falando, pode servir como souvenir de viagem, né? E trazer informações sobre o território e essa produção. Então, serve de motivação,
serve, né, para embasar a motivação, experiências e memórias também, né? E também um ciclo contínuo. E aí, já chegando nas minhas considerações finais, né? Não é automático, não é só eu consegui uma IG, o meu tenho denominação de origem e agora está tudo resolvido. Não é assim, gente. Tem que ir, tem que fazer um trabalho posterior, desde um branding até realmente informação, educação mesmo, né? Até as pessoas entenderem o que é essa diferença, o que é uma IG, o processo pelo qual os produtores passaram para que aquilo acontecesse de fato. Né? As lideranças, as cooperações e parcerias, elas têm que ser firmadas e de uma forma contínua. E, além disso, eu posso pensar na conjunção com os outros signos distintivos e produtos. Eu posso usar as marcas, eu posso usar as certificações, posso usar até patentes, por que não? Né? Apesar de eu não ter falado aqui, também é outro signo distintivo da propriedade industrial. E aí eu tenho a ideia da formação da cesta de bens e serviços territoriais, que, a partir de um produto-chave que se destaca, que é valorizado no território, outros começam a se fortalecer e eu ofereço uma gama de possibilidades para aquele que cá está ou aquele que nos visita. Algumas referências, e é isso. Aqui tem o meu e-mail e também posso passar depois. Deixa eu retornar, cadê? Isso. Vida, muito interessante. Rapidinho. Mirna, muito interessante a tua exposição, a forma como você conseguiu trazer todos esses conceitos para além das indicações geográficas. Claro, você trouxe a questão das marcas, dos signos distintivos. Eu acho que isso já aumenta esse panorama do que a gente está envolvendo aqui na disciplina. É muito bacana com os exemplos que você trouxe, você já foi trazendo essa interação com o café, então, principalmente porque o Juliano, ele provavelmente vai trazer essa visão, claro, do livro dele, mas também do Cerrado Mineiro, que foi quando eu conheci o trabalho dele, foi justamente associado a esse fortalecimento da indicação geográfica do Cerrado Mineiro, quando a gente pensa em organização de informações que estão disponíveis online, o que a gente vê de mais organizado, de mais interessante, desde bastante tempo, desde que eu comecei a pensar em indicação geográfica para café, eu já ia olhar, achava muita informação do Cerrado Mineiro, então acho que essa integração é muito bacana. E até essa lista que você mostrou, atualizada, que depois você falou de compartilhar, em janeiro eu disponibilizei na disciplina também essa questão da lista atualizada, né? Na época, a mais recente, a indicação geográfica mais recente reconhecida tinham sido as Broas de Centeio de Curitiba, né? Imagino que agora já tiveram... Não, a última é o mel. Eu já posso te falar bem certinho de onde que eu fechei agora, mas é do Nordeste. Mas é mel, a última, do mês 3. Ah, sim, acabou de sair. Então, a gente tem uma atualização muito rápida, né, de todas essas informações, é muito bacana, porque é um tema que não se esgota, é um tema que continua sendo muito forte, e eu acho muito, muito bom a forma como a gente consegue trazer essa interação e esse debate. Então, muito obrigada por todos esses pontos que você conseguiu abordar. Eu acho que o pessoal pode ir colocando no chat, a gente concentrar esses debates mais para o final, até porque o pessoal foi chegando também, já tem mais gente assistindo. Claro, menina. A mãozinha. É o mel de aroeira, dos Inhamuns, a última. Saiu no dia 11/3. Olha, muito legal. Aí antes a gente teve uma dos vinhos do sul de Minas, que são aqueles feitos com dupla poda e tudo. Uhum. Então a gente vê como isso está sempre muito vivo, né? Sempre uma atualização. Então, se você quiser compartilhar essa lista comigo, eu já atualizo também, porque esse material ele foi construído e disponibilizado para a turma em janeiro. Bom, então agora a gente passa
de falar desses conceitos para trazer mais uma vivência prática. Então, agradeço a presença do nosso próximo convidado, que é o Juliano Tarabal. E para apresentar um pouco quem é essa pessoa que vai falar com vocês agora, gente. O Juliano, ele é engenheiro agrônomo, é especialista em gestão de agronegócio para o café pela USP, tem um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua no café há 28 anos e no segmento das indicações geográficas há 16 anos. Atualmente é diretor executivo da Federação de Cafeicultores do Cerrado Mineiro e membro fundador do Instituto Brasileiro dos Cafés de Origem. Para quem já explorou bem o material que a gente tem disponibilizado lá no Moodle da disciplina, sabe que entre os materiais que estão sugeridos como leitura complementar é também um capítulo do livro A Revolução do Café Brasileiro, Regiões com Indicação Geográfica. Então, especificamente, eu passei para vocês mais a parte do caso dos cafés de robusta especial que são produzidos em Rondônia, pensando aí também essa integração com a produção de comunidades indígenas. Mas a gente tem aqui tanto quem ajudou a consolidar esse conhecimento das indicações geográficas para café, então, quanto já vou acompanhar aqui junto com vocês com o meu livro. Então, é isso. Convido o Juliano para ocupar esse espaço agora. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o seu convite. Eu vou liberar o seu acesso aqui para você conseguir fazer a sua exposição. Pronto. Apresentador. Então, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Está visualizando aí? Sim, então, agora está em tela cheia. Está dando para ver direitinho. Ok, pessoal, boa noite. Obrigado, Narcis, pelo convite. Prazer estar com vocês. Prazer estar compartilhando com a professora Mirna, né? Gostei muito da apresentação. Achei que tem uma base bem profunda de conceitos, né? Super importantes e bastante complementares também ao que eu vou expor aqui, muito alinhado, né? Eu gostei muito daquele estudo também lá que você mostrou, Mirna, mais ao final ali. Se você puder repetir aonde está esse estudo, tenho interesse de conhecer. Bom, vamos lá, gente. Como a Beatriz falou, a gente acabou de lançar esse livro agora em novembro, em Belo Horizonte, na Semana Internacional do Café, A Revolução do Café Brasileiro, Regiões com Indicação Geográfica. Então, é um livro que foram vários anos aí a gente projetando, estruturando. Nós reunimos mais ou menos 60 pessoas entre todos que participaram, né, desde fontes até quem esteve envolvido na escrita, na estruturação, todas as etapas do livro, né, um projeto bastante complexo, mas que a gente está bem feliz com o resultado. É um livro de storytelling, né, um livro para contar a história dessas regiões, entra na parte conceitual também de indicação geográfica, mas a nossa intenção foi fazer um livro que, além de conteúdo, trouxe essa beleza dos Brasis, né, que são vários. São 14 regiões que estão nesse livro. Depois dele já vieram mais 2, né? Hoje nós estamos com 16. São 17 regiões de café, porém, o oeste da Bahia a gente não contabiliza mais porque ela não está operando, né? Então, IGs que estão, de fato, né, operando ou buscando se organizar são 16 hoje. Bom, então, está aqui a capa do livro. Ele está disponível no Mercado Livre e também na Café Store. E a gente vai distribuir em algumas cafeterias também. Semana passada eu estive em São Paulo, na ESPM. A gente fez o lançamento lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Semana que vem, para quem for
de Curitiba, ou estiver em Curitiba, eu vou estar lá dia 4 na Luca Cafés Especiais. Já está lançando esse livro lá. Vou estar lá o dia todo, né? Eu acho que no final do dia vai ter um momento lá de lançamento. Eu vou falar um pouco do Cerrado Mineiro e especialmente de como agregar valor, né, para a denominação de origem. Essa é uma ferramenta, como a Mirna colocou muito bem, né, de controle, mas nós também trabalhamos na linha, aí olhando para o prisma território como um todo, né, como geração de valor. O Cerrado completou 50 anos em 2022, é uma região jovem, ela é proveniente aí de produtores que vieram em grande parte do Paraná. Nós também temos pessoas de São Paulo aqui, mas a maioria foi cafeicultores que vieram do Paraná. Se estabeleceram aqui, criaram associações, criaram cooperativas, criou a marca, a primeira marca. Aí nós tivemos a indicação de procedência em 2005, a DO, denominação de origem em 2013, criamos o branding em 2011 e seguimos aí que é um resumo, né, mas fazendo lançamento nos Estados Unidos, Europa, desenvolvendo planejamentos, né, para desenvolvimento da região. É uma região bem grande, né, são 55 municípios, está aqui em Minas Gerais, a grande parte do Triângulo Mineiro, uma parte do Alto Paranaíba e uma parte do Noroeste. Eu estou aqui em Patrocínio onde fica a sede da federação. É o maior município produtor de café do Brasil, com aproximadamente 50 mil hectares, e é o grande centro, né, de onde tudo acontece, ou onde as principais coisas acontecem dentro do nosso território. Aqui alguns big numbers aí, são os 45 municípios, 4.500 produtores, a média de 6 milhões de sacas, 100 mil hectares irrigados, 255 mil hectares no total. Aqui, para vocês verem, né, o mapa, então é uma região bem grande, traz desafios, né, é uma gestão que demanda muita parceria, né, com as cooperativas, com associações. Aqui esse município, né, em roxo aqui, Patrocínio, onde a gente está. Uberlândia é a nossa principal referência aqui, né, enquanto centro comercial, centro logístico, aeroporto, enfim, de fato é o nosso grande centro econômico que está dentro da área demarcada. Toda essa área verde é Cerrado Mineiro. Nós temos um sistema organizacional bastante robusto, né? São 6 cooperativas, elas têm o papel de comercializar esse café, tem 2 delas que exportam, elas comercializam, prestam assistência, estão ali, né, junto do produtor nesse aspecto mais técnico-comercial, e temos associações que são braços institucionais, né, que representam a federação e a região em nível local, em vários municípios polo. Tem a federação aqui ao centro, né, a gente trabalha a representação, controle e promoção da marca e denominação de origem, e a fundação, que faz a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é o nosso arranjo organizacional, a governança que compõe a nossa região. Então, passando rapidamente, né, vou dar um contexto que a professora já reforçou muito bem, como que gera valor, os benefícios, como é que a gente mede esse resultado. Como a amiga falou, nasceu lá no Porto, né, no Douro, com o vinho do Porto, 1757, por Marquês de Pombal. Eles enfrentavam o problema de pirataria, né, pelos ingleses, e aí decidiram demarcar e regular essa área produtora, criar uma norma para controlar e proteger. Então, de fato, a finalidade principal, né, de uma denominação de origem é a proteção. É um registro, né? Então, na Europa, praticamente cada país tem suas normas, né, estabelecidas. E está aqui França, Portugal, Itália, Espanha.
E a gente se inspira muito nessas regiões, né? O Presunto do Parma se inspira bastante, né? Na forma de organização, na governança, na forma de criar as normas, de promover. O Brunello Montalcino, né? A gente também já esteve lá, já estive lá 2 vezes particularmente, é uma região inspiradora, né? Uma denominação de origem super famosa. Quem gosta de vinho, quem está nesse segmento de indicação geográfica, sabe, né, da relevância que o Brunello tem enquanto um território que conseguiu se projetar totalmente através de um produto, né, de uma denominação de origem diferenciada, que tem um processo bastante rigoroso, tem uma qualidade muito elevada, tem um valor agregado altíssimo, né? Eu diria que talvez seja um dos maiores valores agregados, né, junto com alguns vinhos franceses, enfim. É uma região fantástica e que a DO do Brunello, para mim, é uma das maiores referências que a gente tem no mundo de como um território, e é um pequeno território dentro da Toscana, conseguiu se tornar famoso no mundo inteiro e produzir um produto com tão alta qualidade. Parmigiano Reggiano, né, esse queijo também que todo mundo conhece ou já ouviu falar, um queijo fantástico, também repleto de história, processo, está na região do Parma, né, junto com o presunto de Parma. Então, os produtos de DO são produtos exclusivos, autênticos, em grande parte, né, artesanais, que têm uma identidade única do território. Então, essa identidade é uma coisa que ninguém tira, né? A identidade, assim como de nós, né, pessoas, temos identidades singulares, esses territórios também têm identidades singulares e grande parte do valor está nessa identidade. Então, só que a identidade, né, assim como nós, você precisa vender essa identidade. Não basta você ter identidade. Você tem que saber projetar, você tem que saber promover essa identidade para que ela seja reconhecida de fato. Então, a DO, né, muito dessa junção, né, do território, né, que a gente chama de, enfim, a área de localização, o homem, né, que é o produtor, e o saber fazer, que é o conhecimento que ele desenvolve nessa produção, que é o que a gente chama, esse conjunto aí é o terroir, né? O terroir não é só o território, né? O terroir também é o produtor, também é o saber fazer, que é único para cada território. Então, o nosso livro de indicações geográficas de café, ele tem 14 regiões. Em cada uma dessas regiões, a gente vai encontrar particularidades na forma de se produzir. Ah, mas é tudo café. Sim, é tudo café. Mas existem particularidades que vêm da própria particularidade das pessoas, né? Então, cada território desse tem uma cultura exclusiva, tem o relevo, tem uma série de fatores que vão influenciar no comportamento das pessoas, na dinâmica dessa sociedade, e tudo isso vai projetar o saber fazer, que é o modo como esse produtor produz dentro dessa região, que também influencia na característica, né? Então não é só o território, não é só a altitude. O saber fazer é super relevante quando a gente fala em denominação de origem ou terroir. E como que a gente gera valor, né, para isso, né? O valor. Eu não estou falando só de valor monetário, né? Estou falando de valores intangíveis também, valores culturais, valores, o soft power, né, que hoje está muito em voga também, né? Enfim, como que nós geramos valor? Aqui tem alguns critérios que eu particularmente acho que são relevantes, e todos eles, de alguma forma, a gente trabalha. Então, a gente tem que definir critérios e normas claras para poder gerenciar essa denominação de origem. Então, não é dificultar, né? Eu vejo que no Brasil, como nós estamos aprendendo ainda a trabalhar com isso, é muito recente, eu vejo ainda muitos territórios que tentam dificultar demais, sabe? Já jogar a régua
lá em cima, e não, eu não vejo esse o melhor caminho, né? Eu vejo que o processo tem que ser gradativo, né? Igual você vai fazer, a sua vida acadêmica, né? Você não começa num doutorado, né? Você começa lá no pré, depois você passa para, enfim, primeira série, quarta série, faz segundo grau, faz o cursinho. Então, não dá para começar com a régua alta, gente. Eu gosto de bater muito nessa tecla porque eu, particularmente, acho que não contribui para o desenvolvimento. Então, porque as normas podem ser vivas, né? Essa norma você pode ir revendo, pode atualizar, né? E evoluir conforme o território vai evoluindo. Monitorar e fiscalizar, né? Então, essa indicação geográfica, esse nome geográfico tem que ser monitorado, porque a gente tem os usos devidos e os usos indevidos, né? Os indevidos quando não tem o selo de origem, né? Está lá comunicando a origem, mas não tem o selo. Então a gente faz, né? Aqui no Cerrado Mineiro a gente faz um monitoramento global, né? O nosso mercado é um mercado global, né? A gente exporta 70%, então a gente faz um monitoramento global do uso do café do Cerrado Mineiro. Nós temos que envolver os produtores. É como se fosse uma religião, né, gente? Eu gosto de usar algumas figuras ilustrativas para poder falar que é igual, né, para quem é católico, mesmo para quem é presbiteriano, enfim. Para quem frequenta alguma religião, você não vai no culto lá uma vez só, né? E depois você já está formado, né? Você vai todo domingo, toda segunda, uma vez por semana, enfim. Então, esse envolvimento do produtor não é uma vez só, é constante. A gente tem que estar sempre evangelizando, levando esse conhecimento, levando essa cultura para que eles mantenham essa chama acesa de amor ao território. Promoção e comunicação também é constante, né? Você não faz marketing uma vez só, você tem que estar sempre em evidência, trazendo novidade, né? Gerando uma narrativa nova, contando uma história nova. E a gente sempre investiu muito em promoção, tanto em feiras nacionais como internacionais. Essa, por exemplo, é uma feira lá na Holanda, 2018, aí a gente leva os produtores juntos, né? Vai liderança, enfim, tem todo um contexto de pessoas por trás para promover, porque não é o produtor é o principal agente, né? Não adianta só eu como executivo ou o presidente, enfim, a gente faz questão de levar o produtor. Proteger, né, fiscalizar, então nós temos registro no mundo inteiro, né, não só indicação geográfica no Brasil, mas a gente tem marca registrada em vários países, né, estamos com um processo sendo trabalhado no acordo Mercosul União Europeia para reconhecimento da DO também na Europa. Trabalhamos em desenvolvimento sustentável, né, com ações que promovam esse desenvolvimento. Então a gente tem um consórcio aqui só para cuidar da questão da água, né? A questão da água é super relevante e estratégica para nós. A gente usa irrigação, enfim, a gente tem trabalho, né, para proteger, preservar os mananciais hídricos, né, as bacias hídricas da região. O envolvimento da comunidade, né, o turismo, né, o envolvimento dos agentes, né. Essa reunião aqui específica, quem está nessa foto aqui são pessoas ligadas ao trade turístico, hotel, restaurante, enfim, a gente tem uma rota, né, sendo construída aqui, então esse pessoal está sendo sempre chamado para poder ser envolvido. Monitorar resultados, né, a gente tem vários indicadores que a gente monitora, né, para poder medir. Parcerias, né, são vários parceiros, esses slides que são só alguns exemplos, mas, né, desde o trade, governo, pesquisa, universidade, é uma rede bem ampla e tem que ter parceiro, né? Você não desenvolve um território sozinho, né? Só a entidade isolada, tem que formar uma rede, né? Um ecossistema de parceiros. Diferenciar produtos, né? Tá sempre criando abordagens de marketing, né? Gerando valor para a marca também, com produtos que sejam atrativos aí para o consumidor. Pesquisa e inovação é constante, né? Tanto na parte de genética quanto na parte de qualidade. Hoje, né, muito em voga a questão
de tecnologia, então é constante também. A governança, eu já falei, a governança é tudo, né, gente? Para um país, para uma organização e para um território não é diferente, né? Porque aqui nós, literalmente, a gente governa um território, né? No aspecto do café, a gente governa um território. Então, a gente tem, eu na minha função de executivo da entidade, eu diria que de 40% a 60% da minha agenda é trabalhando em governança. E governança são pessoas, né, gente? É conflito, enfim, administrando as relações dentro do território. Conforme isso vai se tornando maior, a complexidade também vai aumentando. Então, você tem que ter diversas políticas, programas, né, de compliance, formar líder, formar os conselheiros, ter vários órgãos, comitês. Então, a governança é uma base super importante. Eu vejo que o brasileiro não trabalha bem a governança. Isso aqui é um gargalo gigante. Trabalhar a governança no nosso país é um desafio enorme. E eu diria que é um dos nossos maiores diferenciais. A gente, às vezes, o diferencial está só no café? Não. O diferencial também está na governança. E a liderança comprometida, né? Não se constrói um território do nível que é o Cerrado Mineiro, ou qualquer território exitoso, sem ter liderança comprometida. Aqui é o nosso ex-presidente, aqui é o atual. Essa foto mostra muita sinergia, né? A amizade, o respeito que eles têm. E a gente tem esse nível de líderes para poder tocar a organização. Os presidentes aqui não são remunerados, né? São cargos voluntários, eles são cafeicultores, que se doam, né? Fazem um trabalho voluntário em prol do território. Bom, e o que nós ganhamos com isso, né? Tem esse trabalho todo aí, o que a gente ganha com isso? Os benefícios. A gente tem a valorização da identidade local, né? Isso é nítido, né? Quando o trabalho é bem feito, essa valorização é natural. A gente tem o reconhecimento do produtor. Aqui é uma premiação que a gente faz anual. É tipo a noite do Oscar, né? Todo mundo vai, né? Você quer a filha do produtor, né? Vai todo mundo bonito. Se produz todo para poder ir lá tentar disputar um pódio extremamente disputado, né? Assim, um negócio que é igual vestibular de medicina, né? A competição é bastante acirrada. Aumento da demanda, né? A gente gera demanda para a origem, né? E eu gosto de falar muito que a gente não vende café, a gente vende origem, né? A gente vende história. Vender café, você tem dezenas de marcas, dezenas de países fazendo isso. A gente está vendendo, não. A gente está vendendo origem, experiência, reputação, é um outro patamar. Preços mais elevados, né? Obviamente, a gente não fala que isso não é uma obrigação, né, o gerar um ágio, mas é óbvio que todo esse trabalho traz uma valorização também em termos de monetização. Desenvolvimento econômico, né? O que a gente tem de desenvolvimento econômico aqui é gritante, né? Assim, empregabilidade, distribuição de renda, enfim, o nível da profissionalização, tudo isso promove desenvolvimento econômico. O turismo, né, que eu falei, a gente agora tem a Rota do Café, já são algumas fazendas de café inseridas, né, que estão vendendo, né, os seus pacotes, suas rotas, e agora também está extrapolando isso para o vinho, que a nossa região está produzindo vinho também, e para o queijo, enfim, integrando mais cadeias junto do café. Preservação cultural, né, da região. Isso a Europa faz como ninguém. A gente tem que se espelhar muito neles do ponto de vista de preservação cultural. Traz competitividade internacional por todo o pacote tecnológico, né, e mercadológico que a gente leva no approach. Proteção e garantia, né, aqui é uma parte da nossa tela de rastreabilidade. A gente é tudo sistematizado, né, uma base de 1.400 propriedades, tudo dentro desse sistema, levando a rastreabilidade. Diferenciação para o consumidor, né? Então ele tem
a identificação da origem, o selo para navegar. Reconhecimento da mídia, né? Essa revista foi uma das capas mais vendidas da história da Globo Rural e fala, né, a nova onda do café, após conquistar a BO, fazendeiros do Cerrado miram no exemplo do vinho para traduzir ao consumidor toda a história e personalidade do livro. Então, isso traz uma reputação e uma mídia espontânea para a região. E a gente trabalha medindo, né, através volume de café, prêmios, preço médio agregado, aumento na exportação, satisfação do produtor, enfim, são vários critérios que a gente mede para saber o quanto a nossa estratégia está sendo eficiente. E aí as regiões, né, hoje, falando então do nosso trabalho em nível Brasil, a gente estruturou um instituto, estamos estruturando um instituto, né, é novo ainda, foi criado ano passado, a gente está finalizando agora a nossa estratégia, né, com identidade visual, marca e tudo mais, que vai trabalhar com todos esses territórios, né, são 16 regiões, né, tem a Chapada Diamantina, Matas de Rondônia, Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, Garça, Vale da Grama, Pinhal, Norte Pioneiro, Sudoeste de Minas, Mantiqueira, Campo das Vertentes, Região das Matas de Minas, Caparaó, Montanhas do Espírito Santo, Conilon do Espírito Santo e Café da Canastra. Então, essas regiões hoje elas são responsáveis por aproximadamente 40 milhões de sacas de produção e cada uma delas tem o seu diferencial e o nosso livro mostra exatamente o diferencial de cada uma dessas regiões, não só no aspecto sensorial do café, como também no aspecto de história, de terroir, enfim, de cultura também. Então, esse instituto ele vai trabalhar a integração dessas regiões em prol de levar para os consumidores todo esse universo, né, que a gente tem de possibilidades de você conhecer novas histórias. Então, um dia você está tomando um café da Canastra, amanhã você está tomando um Caparaó, depois um Cerrado Mineiro, e navegando por essas histórias, né? Então, isso faz parte de valorizar o nosso país, né, gente? Conhecer o que o nosso país tem de riqueza, né? Nosso país é muito grande, muito diverso, plural, e a gente tem que conhecer o nosso país melhor, né? No final do dia, a gente conhece pouco o Brasil, né? Então a gente precisa construir literatura, conteúdo, enfim, formas, né, de que o consumidor conheça mais o nosso Brasil, os nossos Brasis, né? A gente gosta de brincar com essa expressão Brasis, porque são diversos Brasis. Então essa é um spoiler aí, um pouco do trabalho que a gente vai trabalhar, né, desenvolver essas regiões no aspecto promocional, no aspecto de intercâmbio, no aspecto educacional, no aspecto de inteligência de mercado, estratégias, no âmbito macro, enquanto estratégia de país, né? É a capa do livro de novo, né, para todo mundo, quem quiser adquirir, como a Beatriz aí adquiriu, está no Mercado Livre, está na Café Store, e aos poucos a gente vai colocar ele em cafeterias aí do Brasil todo. Bom, gente, é isso que a gente tem para trabalhar hoje aí. Espero que tenha conseguido passar. Aí eu não sei se vai ter um debate agora, perguntas, enfim, estou disponível aí para a gente poder bater papo. Juliano, muito obrigada pela tua exposição. Com certeza foi uma abordagem muito interessante para a gente entender como que as indicações geográficas de café elas estão se consolidando no país e como que a gente consegue ver, até pelo que a Mirna falou antes,
que o café, enquanto um produto único, enquanto uma singularidade dentro dessa caracterização das indicações geográficas, é quem mais se destaca. Então, se falou aí agora de 14 regiões que são reconhecidas com indicação geográfica para café, então a gente consegue ter uma abordagem muito bacana para entender esse produto, essa produção agroalimentar que é tão interessante, principalmente quando a gente vai pensar na perspectiva da agricultura familiar, nessa caracterização de grupos que fogem da minorização. Então, a gente consegue pensar aí características que são realmente plurais, que identificam claramente Brasis, como você falou. Então, é muito legal, muito bacana a forma como você conseguiu explorar isso no livro. Então, o pessoal sabe que eu sou meio suspeita para falar quando a temática é café, então se a gente podia organizar essa aula aberta e podia trazer essa abordagem tão interessante, integrando os conteúdos da disciplina, mas também puxando para esse lado de falar do café, eu ia ser suspeita para falar, então achei a publicação desse livro no momento muito oportuno. Então, justamente quando eu estava nesse momento de construção da tese, entendendo realmente essa composição das regiões, e não necessariamente a minha pesquisa ela se fundamenta nas indicações geográficas, mas a gente não tem como deixar de falar. Então, toda região produtora de cafés especiais, toda região que tem uma marcação cultural muito forte para a produção de café, ela acaba esbarrando nas indicações geográficas. E aí, eu convido os alunos que estão aqui assistindo a gente de forma síncrona para abrir microfone, abrir câmera, o que tiverem de interesse para perguntar. Então, aqui a gente traça como um ponto de partida o café, mas vocês sabem que a gente pode abordar as indicações geográficas de uma forma mais ampla. Então, fiquem à vontade, se quiserem falar, se quiserem comentar no chat, ou se quiserem mandar as perguntas depois, em outro momento, eu também vou trazer também vou estabelecer essa ponte, tanto com a Mirna quanto com o Juliano. A gente não tem tanta gente aqui de maneira síncrona agora. O pessoal, às vezes, fica meio tímido, porque como a gente está fazendo as coisas EAD, como a gente está voltando com as aulas agora, o campus ficou aí 1 mês de férias, então o pessoal está retomando o ritmo agora. Então, o pessoal fica à vontade. E, enquanto isso, eu vou comentando, né? Como eu disse, é o meu tema do coração. E eu fico muito interessada nessa questão das indicações geográficas, quando eu consigo perceber visualmente a diferença que elas fazem, e aí a gente está trabalhando aqui com profissionais que são do turismo, profissionais que são da gastronomia. Então, quando eu percebo, a partir do olhar da gastronomia e do turismo, uma diferença marcante, uma diferença gritante da região que eu escolhi trabalhar, isso desde o mestrado, escolhi pesquisar o Caparaó. Então, eu já tenho uma proximidade maior em questão de pesquisa com o Caparaó, e a minha pesquisa começou antes da indicação geográfica ser reconhecida. E a marcação de interesse mesmo turístico, interesse no produto, além, claro, dos campeonatos, do Coffee of the Year, que trazia já um olhar muito interessante para o café do Caparaó, tanto mineiro quanto o capixaba. Já tinha esse olhar muito interessante antes, mas foi visível a primeira vez que eu visitei e depois, quando eu retornei, que já tinha sido reconhecido em 2021, o quanto o turismo ele se tornou algo muito mais evidente, muito mais marcado, aproximando do café. Então, antes, uma região que era tão reconhecida pelo ecoturismo, tão reconhecida pelo turismo rural, ela acaba se aproximando dessa caracterização do turismo de cafés. Então, trabalhando elementos de ruralidade, claro, mas trabalhando também os elementos culturais, os elementos gastronômicos que estão tão associados a esse produto agroalimentar que emana sociabilidade, emana comensalidade. A gente não tem como pensar o café sem pensar outras comidinhas que são agregadas. Então, até isso que a Mirna falou do souvenir gastronômico, que pode estar associado a todas essas regiões. O café, ele por si só já é um produto que pode ser presenteável, que vai emanar essas experiências memoráveis para a gente conseguir transmitir isso, de consumir na região, mas depois de levar para casa e consumir em casa também, de presentear. Então, acho que
isso marca muito o quanto a gente consegue visualizar o fortalecimento, esse lado positivo das indicações geográficas associadas com um destino, com uma região. E aí agora, ó, o pessoal já começou a se manifestar aqui no chat, aí eu vou ler os comentários, aí se vocês quiserem fazer algum comentário por cima. O Matheus, como eu falei, ele é do Pará, ele está comentando aqui que alguns municípios do Pará estão produzindo e intitulando os produtos como café de açaí. Olha, a gente tem um tanto de debate que dá para fazer em cima disso, né, Juliana? E isso é feito a partir da torra do caroço do fruto. Como esse produto pode ser reconhecido, visto que não é fruto do cafeeiro? Então, vou deixar aberto aí para vocês comentarem e depois eu vou trazer os meus comentários também. Olha, por enquanto eu vi só na internet ainda. Eu queria provar, né? Estou curioso para provar. Mas é um produto que não pode ser chamado de café, né, gente? Isso que nós temos que levar em conta a seriedade, né, do mercado e o respeito, o próprio respeito à identidade do café e não chamar isso de café. Isso é uma bebida de açaí. Não é porque ele foi torrado que ele é café. Ontem mesmo eu vi um influencer aí que postou provando o milho torrado, né? Então o pessoal está torrando milho e tomando, né? O café está com preço mais elevado, né? A gente tem uma série de evidências, né, e motivações para que isso aconteça, questões climáticas, questões de quebra de safra, etc. Então está surgindo produtos paralelos, né, levando essa identidade. Mas eu acho que tudo bem, você pode torrar o caroço e tomar, só não pode chamar de café. Eu acho que em termos de propriedade intelectual, de classificação de produto, não é correto chamar de café. Isso é enganar o consumidor. Eu concordo plenamente com o Juliano, né? Porque aí você leva o seu consumidor ao engano, né? Você induz ele a crer uma coisa que não corresponde com a veracidade. Então, isso fere a propriedade intelectual e seria prejudicial ao próprio consumidor. Até entendo a ideia de tentar explicar para o consumidor o que é que ele vai receber, mas não é café. Café é café. Café é um produto, né? Que já existe, né? É produzido no pezinho, enfim, não é café. Teria que criar um outro nome, né? Açaí-fé, não sei. Aí teria que fazer o processo aí de pensar qual que seria o nome mais adequado para essa bebida, que é outra bebida, não café. Mas a gente tem que pensar, né, até que ponto é interessante ou não, né? Qual que é a escala disso, se é uma coisa pontual, enfim, teria que fazer todo um processo para entender esse uso nessa bebida. E se isso vai perdurar também, né? Às vezes é só algo momentâneo. Sim. E o Matheus está complementando aqui que ele entendeu, agradeceu a resposta, e ele pergunta justamente pelo aspecto de marketing que está relacionado a isso, principalmente atualmente, né? E aí eu acho que dentro disso que vocês já comentaram, é um ponto importante a gente pensar que existem, claro, manifestações culturais que vão se aproximar de querer levar ao consumidor um novo produto e trazer esse nome por semelhança. Então, dizer que é o café de açaí para saber que a pessoa vai esperar um gosto mais torrado, um gosto mais caramelizado. Mas, justamente, isso leva ao engano. E a gente entra nesse processo do quais são os motivos que vão levar a esse produto, né? Então, se a gente vai pensar que é um aspecto cultural, que é um aspecto tradicional de uma região, de já beber essa bebida resultante de um fruto torrado, isso já é uma coisa tradicional, então pensar um novo nome para esse produto, como vocês falaram, ou se é justamente o que a gente está enfrentando como muitos outros produtos, que é uma questão de reduzir custos. Então aí a gente vai ver com o caroço do açaí virando café, com o milho virando café, como vocês falaram, a cevada, então isso
se torna até uma brincadeira entre os grupos de pesquisa, entre a galera que está estudando alimentação mesmo, justamente porque todo esse produto, às vezes, ele é divulgado de uma maneira que a gente não consegue perceber visualmente, se a gente não ler nas entrelinhas que é um café, entre muitas aspas, que é um produto sabor café. Então, vai ser o café de cevada, vai ser qualquer coisa torrada sendo vendida para fazer uma infusão com um gosto que vai remeter ao café, justamente pelo aspecto torrado, ou se a gente for pensar essa aproximação com o café tradicional, especificamente, né, com esse gosto mais de queimado. E aí, a gente chega nesse problema, né, do engano do consumidor, justamente atribuído com, a gente vai ter a bebida sabor café, da mesma maneira que a gente não pode chamar produtos vegetarianos estritos de leite, por mais que a gente tenha essa tendência a falar no cotidiano, vai ser um leite vegetal, vai ser um leite de aveia, vai ser um leite de arroz, mas aí, justamente quando a gente vai pensar o produto, tem que chamar de bebida vegetal, e justamente para não ter essa questão do engano. E aí, milhares de outros exemplos que a gente pode pensar, né? Deixa eu ler para você, só antes da professora, isso é um estelionato, na verdade, né? Isso, eu não chamaria isso de marketing. Então, estelionato é previsto no artigo 171, que consiste na obtenção de vantagem ilícita para si ou para outra pessoa em prejuízo de outro mediante fraude. Prometer um serviço falso com o intuito de obter vantagem financeira. Isso é estelionato, isso não é marketing. Entendeu? Então, assim, só para colocar... Sabe assim, gente, eu vou jogar a régua lá em cima, né? Eu acho que aqui nós estamos falando de indicação geográfica, denominação de origem. Definitivamente, isso não é marketing, isso é estelionato. É estelionato, é grave, é bastante grave. Complementando, né, até por conta da resposta do Matheus e da colocação do Juliano, a questão aí, o Matheus talvez esteja angustiado porque tem muita propaganda, tem muita divulgação. Por que se não é adequado, né? E aí a gente tem a questão da própria publicidade brasileira, né? A publicidade brasileira, ela não tem um órgão fiscalizador. A gente tem o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que são os próprios publicitários que vão falar o que pode, o que não pode, e vão brigar entre si, mas normalmente eles estão mais de olho nos grandes, né? Então vai aparecer uma propaganda daquela empresa com a letra M, eles vão estar de olho, assim como do seu concorrente. Agora, de um pequeno no Pará, talvez não. Talvez caiba aí uma denúncia no CONAR ou em outro órgão pertinente para você, né, ter a adequada explicação do que é esse produto. E uma outra coisa que me preocupa muito, né, e talvez até um pouco mais, e acaba refletindo também no uso indevido de indicação geográfica e no uso indevido, né, de uma marca, quando você fala que uma coisa, por exemplo, açaí é café, e aí eu vou provar esse açaí, pensando que é café, o consumidor nunca consumiu café, vamos dizer assim. E aí eu provei esse aqui, e aí a Beatriz disse, tá queimado. Café especial não é café queimado, a gente sabe hoje que tem várias torras, etc. E aí eu vou pensar, nossa, café é tudo queimado, eu não vou nem provar café. Então você está impactando na possibilidade do outro que usa adequadamente vender o seu produto. Então você está prejudicando o seu colega. Então isso não é muito bacana. E aí cabe ver quais são os aspectos que estão divulgando, que estão querendo passar, e se for o caso, inclusive, valorizar esses outros aspectos, porque algumas vezes no Brasil a gente tenta, eu vou falar que o meu queijo é parmesão, vou falar que o meu queijo e às vezes eu podia falar meu queijo é o queijo aqui da Guabirutuba, sei lá, da Ponta Grossa, e as pessoas iam achar até mais interessante do que outro parmesão, que elas agora estão acostumadas a ver, porque já perdeu um pouco. Então, tem que ver
quais são os aspectos que diferenciam esse produto de fato e promover isso, e não falar que é um café. Exatamente. Então, realmente, a gente conseguiu trazer essa integração boa até para desmistificar, porque acaba sendo uma coisa que realmente a gente encontra no mercado. Então, não necessariamente esse café de açaí, entre muitas aspas, eu encontro, por exemplo, no mercado aqui no Rio, ou até quando estava em Curitiba, não era uma coisa com tanta facilidade, mas já tinha visto. Só que quando a gente vai pensar outros similares, a base de milho ou a base de cevada, é uma coisa que a gente encontra com mais facilidade. E, claro, vão existir marcações culturais, vão existir comunidades que vão usar desse produto, mas realmente o ponto, quando a gente quebra essa confiança do uso do nome, é que precisa ser levado mais em consideração. Não sei, nesse momento, se mais alguém quer fazer algum comentário. Se mais alguém quer deixar alguma pergunta no chat, abrir para trazer mais alguma consideração. Que eu acho até que um último comentário que eu vou deixar, enquanto o pessoal pensa, se organiza, se for o caso, enquanto a gente estava aqui, eu recebi uma notificação aqui de uma publicação justamente de um projeto muito interessante que eu só espiava nos últimos anos, que tem uma integração muito interessante, tanto do Instituto Federal de São Paulo, quanto do Instituto Federal do Espírito Santo, trazendo um projeto para desenvolvimento de indicações geográficas. Então, a Mirna, com certeza, já deve ter visto, e, ocasionalmente, à medida que eles vão trabalhando nesses novos editais, eles vão trazendo relatórios dessas produções, pensando aí a promoção das indicações geográficas, e aí por isso que a gente tem uma otimização desse processo e uma atualização muito constante. E aí pensando não necessariamente para café, né, mas para esses produtos que são característicos de comunidades específicas. E aí tem mais ou menos 1 hora que eles publicaram esse segundo relatório, que eu achei até bastante interessante, eu vou disponibilizar também para a turma dar uma olhadinha depois, pensando que esse processo ele não é necessariamente para já dar a publicação da indicação geográfica, mas justamente para desenvolver e para promover dentro dos territórios, né? Então, aqui, principalmente para a gente pensar comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que têm esse desenvolvimento de características que são alimentares ou não, mas a gente pensando também em artesanato, e uma das produções que tinham destaque aqui logo no início era justamente da panela de barro, desenvolvida por comunidades quilombolas de Piauí. E eu acho que é muito interessante para a gente pensar também as similaridades com o que a gente vê em outros produtos que são tangentes à gastronomia e que movimentam o turismo e que podem ser interessantes de ser trabalhados. E aí, por que também que eu estou comentando isso? Porque até como o Juliano e a Mirna não têm como saber disso necessariamente, mas a avaliação que a gente propôs para essa disciplina foi justamente pensar um produto do próprio território e pensar numa proposta de indicação geográfica, de reconhecimento dessa origem como um produto singular dos seus próprios territórios. Claro que aqui a gente viu, tanto para café quanto para outros produtos alimentares, a gente já tem produções que são reconhecidas. Então, uma das características dessa avaliação é que não podia aproveitar a cola do que já foi publicado, né? Então, as pessoas pensarem realmente até produtos que são das suas próprias comunidades, produtos que são desenvolvidos nesse contexto micro e que têm um potencial dentro do turismo e da gastronomia para ser ampliado e para ter uma visibilidade interessante dessa origem dentro do país. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário, senão a gente já se encaminha mais para o final. Juliano, Mirna, se vocês quiserem deixar mais alguma palavra, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mais algum comentário, fiquem à vontade. Eu queria primeiro agradecer, né, já que a gente está indo para esse final, parabenizar para o colega Juliano, adorei a exposição e o trabalho de vocês, que está muito bacana, né, toda a articulação e realmente o foco na governança é fundamental, e deixar assim como resumo assim, da questão da indicação geográfica, que uma das maiores vantagens que ela traz, ao meu ver, é valorizar não só o produto
porque junto com o produto vem o território e junto com o território vem as pessoas desse território. Então, quando você está adquirindo, está valorizando, está promovendo uma IG, você não está promovendo o café, você não está promovendo a farinha, você está promovendo Bragança, você está promovendo o Cerrado, você está promovendo as pessoas que estão em torno dessa produção. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas e uma das coisas que mais me atrai, que me faz trabalhar com IGs e as propostas que a gente tem em torno de desenvolvimento. E agradeço a audiência, né, de quem está aqui e quem assistir depois também. Também agradeço pela oportunidade. É o tema que a gente vive, né, praticamente 24 horas por dia, há bastante tempo. É um tema muito rico, né? Eu acho que muito novo no Brasil ainda, tem uma jornada ainda para a gente poder crescer e desenvolver, né? A gente tem mais de 100 territórios com registro, porém, se a gente for avaliar o percentual que de fato está conseguindo implementar, né, gerar resultado, ainda é pequeno, porque é complexo, né, operacionalizar o dia a dia da indicação geográfica exige muitas competências, muita maturidade do território. Então, daí também uma grande oportunidade, né, para os profissionais que estão se formando nas áreas afins poder se capacitar, né, ou eventualmente até atuar nesse segmento como acadêmicos, né, e também como executivos, gestores, consultores, profissionais nessa área. Fico sempre à disposição, eu gosto muito de conversar com a academia e, enfim, e o nosso livro, mais uma vez, está no Mercado Livre, está na Café Store. Prestigiem, conheçam um pouco mais do nosso país com a visão dos cafés. E obrigado, Beatriz, obrigado, Menino, foi um prazer estar com vocês aí. Então, já vi que está uma movimentação aqui no chat. Então, Mirna, se você quiser falar um pouquinho dessa feira, que eu também, particularmente, não estava sabendo. Espera aí que eu já vou pegar os dados bem certinho. Está sendo lá na Positivo, aí tem um nome diferente, aquele centro de exposição que ficou lá agora. Está aqui que eu faço parte do fórum aqui do Paraná. Deixa eu ver se eu tenho até o link. Aqui tem tanta movimentação, gente, vocês não imaginam. Que aí estavam mandando cada uma das IGs que estava se apresentando hoje, estava aqui, ó, achei. No Via Soft Experience da Universidade Positivo, a Expo Turismo Paraná, 27 e 28 de março, lá nesse Via Soft Experience da Universidade Positivo, aí tem a Arena Show Gastronômica do Paraná, que tem o chefe convidados e tem as IGs se apresentando. É uma feira de turismo, né, aos moldes da BAV, que é uma feira de negócios, né, mais para as pessoas do âmbito do turismo, e tem uma programação de rodada de negócios e também de apresentação das IGs ao longo de hoje e de amanhã, então só até amanhã. Então, muito bacana, já fica aí mais uma possibilidade para quem está por Curitiba ou perto de Curitiba. E, gente, a gente caminha agora para o final, então. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu aproveitar bastante esse momento da aula, conseguiu trazer todos esses elementos que são tão importantes para a disciplina, mas que são tão importantes para esse desenvolvimento do conhecimento dentro das origens, pensando turismo e gastronomia. Então, eu reitero aqui os meus agradecimentos à Mirna e ao Juliano por terem dedicado seu tempo essa noite para a gente explorar um pouquinho dessa temática das indicações geográficas e principalmente do café. E agradeço aos que puderam estar aqui hoje de maneira síncrona com a gente, mas também quem vai assistir a gravação. Reforço mais uma vez que a gente estabelece esses contatos e é sempre importante essas palestras, justamente para a gente conseguir promover esse desenvolvimento das redes, seja de mercado, seja de pesquisa,
aproximando a parte profissional, aproximando o ambiente acadêmico para a gente conseguir estabelecer realmente formas de construir mais esse conhecimento, consolidar mais esse conhecimento. Então, espero que todo mundo tenha aproveitado bem esse momento e saiam daqui com novas perspectivas, novos conhecimentos e também muitas inquietações para a gente pensar essa temática. E, como eu não posso deixar de dar um aviso, não esqueçam que amanhã temos aula também na outra disciplina de Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Territorial, nesse mesmo horário, comigo e com a professora Raquel. Então, gente, finalizamos aqui. Boa noite e nos vemos em breve. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.